Olá, pessoal da TBB, do Vivo Basquetebol. Hoje eu estou aqui com o Lula Ferreira, meu parceirão, e ele vai tratar de um tema muito interessante e importante hoje na organização esportiva, que é a gestão esportiva, que é um cargo que o Lula vem exercendo aí já há alguns anos no SESI Franca Basquetebol, e também é uma função que eu acredito ser uma função de futuro para quem trabalha na nossa área, né? Hoje o esporte de alto rendimento ele exige esse tipo de organização e exige uma pessoa especializada no tema. Então, Lula, brigadão aí pela presença, fica à vontade e a bola está contigo. Dante, um grande abraço a você, a todo o pessoal que acompanha aí através da TBB, através do Vivo Basquete, as suas incursões aí ajudando muito o crescimento da nossa modalidade. Realmente a gestão esportiva, eu acho que ela cresceu muito nos últimos anos, porque a maioria dos clubes percebeu de que a organização vindo de fora para dentro da quadra, ela tem um grande impacto no desenvolvimento de uma equipe e pode ajudar na gestão exatamente do investimento que vai ser feito numa equipe, ser feito de uma forma mais harmoniosa e tem um rendimento maior. Então, no primeiro momento, é importante a gente lembrar que o gestor esportivo ele vai ter muitos relacionamentos, né? Dentro do seu próprio clube, que é um relacionamento muito importante, ele vai ter contato com a diretoria, um contato muito estreito, com a comissão técnica, um contato diário, vai trabalhar com os atletas profissionais, vai ter relacionamento com os atletas de formação, todos os funcionários do clube pertencentes ao departamento, no caso do basquetebol, o próprio associado do clube sempre vai ter um relacionamento com o gestor. Em relação aos outros clubes, você vai trabalhar com os diretores dos outros clubes, com os gestores profissionais dos outros clubes. Um contato muito importante também com a imprensa, com as entidades esportivas e com os agentes dos jogadores, que são os que tratam principalmente da parte financeira e da formatação dos contratos. Então, essa seria uma ideia geral só para a gente ver o quão é ampla a área de atuação de um gestor esportivo. Cada clube, às vezes, tem um certo tipo de profissional. Se você tem um gestor, como é o caso que eu atuo no clube que eu atuo, que é o SESI Franca Basquete, é uma área de atuação bastante ampla, porque você trabalha com todos os segmentos internos do clube e todo o mundo externo também, como já foi citado. Alguns clubes não têm exatamente um gestor, mas tem um supervisor. Aí, esse cargo já tem uma área de atuação um pouco mais restrita e que está relacionada mais diretamente à equipe. Pode ser também, como alguns clubes têm, um administrador. Esses já são ação mais limitada, porque ele vai se ater mais às ações administrativas. E pode, eventualmente, ter um gerente que vai atuar dentro da modalidade, mas, de repente, atende outras modalidades, como é o caso dos clubes que têm muitas modalidades esportivas, mas tem um gerente só. Eu vou procurar me ater mais a gestão esportiva mais ampla, que é onde eu estou atuando e posso tentar contribuir. Para um gestor esportivo atuar de uma maneira mais eficiente, é muito importante que ele domine, não de maneira profunda, não ser um grande conhecedor, mas que ele tenha visão de algumas áreas para ele poder não incorrer em erros grosseiros. É claro que a primeira delas, sem dúvida alguma, é o conhecimento da sua própria modalidade, porque o fato de você conhecer como a sua modalidade transcorre vai te trazer benefício na elaboração do seu trabalho. Se você tiver tido a oportunidade de ter sido um técnico, tanto melhor, mas não é um fator impeditivo para você desempenhar essa gestão esportiva, mas é importante você conhecer como funciona a modalidade que você vai trabalhar. Uma outra área de conhecimento que vai te ajudar bastante é uma área de conhecimento na administração. Por quê? Para você não cometer erros grosseiros ou não perder tempo com algumas atitudes que podem te atrapalhar,
e que vai trazer um prejuízo para a sua atividade. Na área da economia, também é bastante importante você ter algum tipo de conhecimento, porque você vai lidar com verbas, você vai lidar com investimentos, com somas de valores que são significativas e não pode cometer erro nesse tipo de coisa e nenhuma grosseria. Então, conhecer a área econômica é bastante importante. Toda modalidade esportiva hoje atua na área do marketing fortemente, porque é uma fonte de receita para o clube bastante significativa. Então, o gestor esportivo, ele não vai ser o responsável direto por isso, mas ele vai ter uma área muito conjunta com o pessoal do marketing para poder explorar da melhor maneira possível. Então, conhecer essa área também é muito importante. E como esse cargo te coloca em situação de contato com muita gente e pessoas diversificadas, tanto na sua formação como na sua área de conhecimento do basquetebol, você precisa ter algum domínio de técnicas de psicologia para poder lidar num mundo tão diversificado e poder se dar bem em todas essas áreas. Então, é muito importante que o gestor conheça esses relacionamentos. Dentro de um clube, o gestor esportivo vai ter muita gente ou muitos setores em que ele vai ter contato. A diretoria, sem dúvida alguma, porque é um cargo muito importante para a diretoria, essa gestão. A comissão técnica, um contato diário, assim como os jogadores. Você, como gestor esportivo, vai ter que ter relacionamento direto com a parte administrativa do clube e, consequentemente, com a sua área operacional, daqueles funcionários que executam todo tipo de serviço. A área financeira é fundamental, porque há um alto investimento e um custo muito alto para a gestão de um clube. A assessoria de imprensa, que hoje tem um peso fundamental dentro de uma equipe, também vai ser uma área de contato importante para o gestor esportivo. E o marketing nem se fala, porque é uma fonte de recurso muito importante dentro de um clube. Então, agora vamos tentar falar um pouquinho mais especificamente em cada uma dessas áreas que foram citadas de maneira global, e vamos começar pelas áreas que são mais sensíveis. Então, dentro do clube, a primeira área de importância para o cargo do gestor esportivo é a diretoria. Por quê? Porque esse cargo de gestor esportivo é, sem dúvida alguma, um cargo de confiança da diretoria do clube. Ele tem que estar homologado, ele tem que estar aprovado, ele tem que estar sendo indicado pela diretoria do clube, porque o trabalho vai ser muito direcionado para o que a diretoria dá de diretriz. O gestor esportivo, junto à diretoria do clube, ele é um representante tanto da comissão técnica quanto dos seus atletas. Então, cabe ao gestor esportivo, nesse relacionamento com a diretoria, levar a ela os anseios e as necessidades desses dois segmentos que são muito importantes no desenvolvimento do trabalho, tanto a comissão técnica quanto os atletas. E vai ele, gestor esportivo, receber da diretoria quais são as diretrizes básicas que vão nortear todo o seu trabalho, todo o direcionamento das suas ações perante todos os outros setores que foram citados anteriormente. Então, é muito importante para o gestor esportivo ter uma sintonia muito harmoniosa com a diretoria do clube. O outro setor muito sensível dentro do clube para o trabalho do gestor esportivo é a comissão técnica. Por quê? Porque o relacionamento do gestor esportivo vai ter a responsabilidade de fazer o elo entre a diretoria, que lhe deu as diretrizes básicas, e as necessidades que a comissão técnica tem para elaborar o seu trabalho. Então, cabe ao gestor esportivo fazer esse elo. Perante a comissão técnica, o gestor esportivo também vai ter que ser o representante da diretoria, assim como perante a diretoria ele era o representante da comissão e dos atletas, perante a comissão técnica e os atletas, o gestor esportivo é o representante da diretoria. Então, é muito importante você conhecer as necessidades de cada setor. E, no trabalho com a comissão técnica, o trabalho da gestão esportiva é alinhar as diretrizes que foram determinadas pela diretoria com as necessidades que a comissão técnica determinar para a execução do trabalho. Então, é um trabalho
que tem que estar muito ajustado e esse tripé tem que funcionar de uma maneira muito harmoniosa, porque diretoria, gestor esportivo e comissão técnica vão dar o norteamento para o trabalho dos jogadores, que são, sem dúvida alguma, os atores principais desse cenário. E com os jogadores, o gestor esportivo vai ter principalmente a relação na contratação desses jogadores, que claramente serão indicados pela comissão técnica, aprovados pela diretoria e contratados pelo gestor esportivo, que vai envolver o trabalho com os agentes que a gente vai falar depois. O gestor esportivo também vai ter que ter, junto aos jogadores, a elaboração dos seus contratos. Você pode trabalhar num clube como eu trabalho, que já tem essa parte estruturada pelo departamento jurídico, mas, de repente, num clube que ainda está iniciando o trabalho, o gestor esportivo, muitas vezes, ele vai ter que ele mesmo também cuidar da parte de contrato, e aí é muito importante que você conheça a legislação esportiva, principalmente a Lei Pelé. E um outro fator que o gestor esportivo vai ter muito junto aos jogadores é analisar, acompanhar e disciplinar as condutas dos jogadores, tanto no aspecto técnico, junto com a comissão técnica, quanto no aspecto disciplinar, para ver se tudo está correndo harmoniosamente. Então, são os segmentos mais importantes e mais contundentes no trabalho do gestor esportivo dentro do clube. Mais ainda dentro da célula clube, o gestor esportivo vai ter muito contato com a área do marketing e ele vai ter um trabalho de alinhar os regulamentos das várias competições que o clube participa com a comercialização de propriedades, porque cada competição tem o seu próprio regulamento e às vezes os regulamentos são mais restritivos numa competição e menos restritivos em outra. Então é importante que o gestor esportivo alinhe com o marketing, porque o marketing vai vender essas propriedades e ele tem que saber o que ele pode ou não entregar diante dos regulamentos que, às vezes, direcionam para um lado ou para o outro. Então, cabe ao gestor esportivo alinhar com o departamento de marketing essas ações. Outro fator muito importante no trabalho da gestão esportiva de uma equipe é com a área administrativa. Por quê? Porque o gestor esportivo ele tem que supervisionar os procedimentos desses profissionais da área administrativa junto às federações e Liga Nacional de Basquete, porque são esses funcionários que vão mandar documentação, enviar a inscrição da equipe, enviar a inscrição do jogador. Então, essa parte burocrática ela tem que estar andando em consonância com as datas que são exigidas, os trâmites todos que precisam ser seguidos para poder habilitar o clube a participar da competição e habilitar os jogadores a jogar. Então, é um lado bem burocrático, mas muito importante também para o desenvolvimento do trabalho. A área financeira tem um impacto muito importante no andamento de um clube, porque o gestor vai ter que supervisionar os pagamentos a serem cumpridos, né? As despesas que foram realizadas, as taxas que têm que ser direcionadas para as respectivas confederações, federações, a inscrição, às vezes quando envolve pagamento, enfim. A área financeira também tem que estar muito afinada, tanto com o administrativo quanto com o gestor esportivo e, inclusive, com a área do marketing. E o pessoal operacional, que são aqueles funcionários que trabalham ali na limpeza de quadra, limpeza de vestiário, a roupa dos atletas, material esportivo, todo esse operacional também é supervisionado pelo gestor esportivo. Então, é como se fosse uma grande orquestra que tem que funcionar e o gestor estaria atuando aí, dando direcionamento em praticamente todas essas áreas. Dentro do clube ainda, um outro lado muito sensível também é a assessoria de imprensa. Hoje a gente tem uma imprensa atuante e que felizmente traz uma visibilidade muito grande à modalidade, mas isso implica também num trabalho afinado com a assessoria de imprensa. Para quê? Para alinhar as diretrizes que a diretoria deu e o tempo da imprensa. O tempo aí está entre aspas, porque a imprensa às vezes quer uma velocidade na informação
que não necessariamente é o tempo da diretriz que a diretoria deu para aquele tipo de assunto. Então, você tem que saber tratar isso sem deixar de atender a imprensa, porque eu acho que é uma obrigação do clube esse atendimento, mas também não ferir uma diretriz que a diretoria deu. Outro fator importante para o gestor esportivo é ele informar a sua assessoria de imprensa dentro do seu clube os fatos relevantes que aconteceram, para que o assessor de imprensa esteja por dentro de um jogador que está machucado, um jogador que eventualmente não vai jogar, ou uma viagem que vai ser feita com a devida antecedência para o time se preparar. São fatos que hoje a imprensa quer saber, e tem o direito de saber, dos detalhes do time. Então, esse fluxo de informação com o assessor de imprensa também é muito importante que o gestor esportivo faça. Outra coisa que tem impacto bastante significativo é o assessor de imprensa e o gestor esportivo conversarem para que o gestor possa sugerir pautas importantes para o clube. Então, se você está direcionando o seu trabalho para algum tipo de conduta, é importante que o assessor de imprensa saiba, para ele poder direcionar pautas junto à imprensa e dar visibilidade para algum assunto que o clube tem interesse realmente de divulgar. E alinhar também a agenda de entrevistas e eventos, porque há uma grande solicitação da imprensa junto à comissão técnica e junto aos jogadores. E como normalmente essa procura acaba recaindo em cima dos jogadores que têm maior destaque de atuação dentro do clube, você precisa fazer um agendamento dessa demanda para que não ocorra de um jogador ficar muito sobrecarregado em termos de tempo e que isso, de repente, possa ter um impacto na própria atuação desse atleta junto à equipe. Então, também o trabalho junto ao assessor de imprensa é muito importante. Agora vamos passar um pouquinho para as entidades esportivas. O gestor esportivo ele vai representar o clube, no caso, a minha obrigação dentro do César Franca Basquete, é representar o clube junto a todas as entidades esportivas. Vamos lembrar que a diretoria de um clube é uma diretoria voluntária, é um trabalho onde presidentes e diretores, eles não são profissionais que estão disponíveis todo momento para estar representando, eles são pessoas voluntárias. Então, cabe ao gestor, que é um profissional, representar em todas as necessidades. Então, a FIBA, através dos seus representantes na América, no caso, a gente tem que estar presente na Champions League, esse é o logo da Champions League, que é organizado pela FIBA Américas, então a gente tem que ter um relacionamento com essas entidades, ou com a Liga Sul-Americana, que organiza a competição sul-americana dos clubes, é o lado internacional desse relacionamento. Então, é muito importante, esses relacionamentos são feitos normalmente eletronicamente ou por videoconferência, mas é um relacionamento muito importante. Internamente, a gente tem a CBB como a entidade máxima e ela controla principalmente o registro dos jogadores no Brasil e seleção brasileira. Então, é muito importante para o supervisor ter esse relacionamento e um clube que tenha jogadores convocados, seja para a categoria adulto, ou seja para as categorias de base, é muito importante que esteja alinhado junto à Confederação Brasileira de Basquete. Outra entidade super importante é a Liga Nacional de Basquete, que faz reuniões frequentes, que tem um conselho de administração que é representado pelos clubes e o César Franca Basquete tem uma das cadeiras. Então, o gestor esportivo, no caso, tem que estar presente em todas as reuniões e todas as decisões e tem que estar por dentro do andamento de todos os assuntos que estão sendo pautados para serem discutidos, para poder levar a opinião da diretoria. E também os relacionamentos regionais, ou seja, no caso aqui de São Paulo, a Federação Paulista de Basquete, que organiza o campeonato regional, tanto adulto quanto das categorias de base. Então, são também relacionamentos muito importantes e muito frequentes.
E tem o lado da parte governamental, tá certo? Através do COB, não é também um relacionamento diário, mas é importante ver quais são as diretrizes que o COB está dando, ou a Secretaria Especial do Esporte, que lamentavelmente o esporte perdeu o status de ministério, não tem mais o Ministério do Esporte, funciona através da Secretaria Especial de Esporte, que tem fatores muito importantes nesse relacionamento, principalmente a lei de incentivo ao esporte, que pode captar para os clubes valores que são significativos para o desenvolvimento de projetos. Então, o gestor esportivo tem que estar muito alinhado com isso também. Outra entidade que ajuda muito o desenvolvimento do esporte e que o gestor esportivo tem que ficar muito atento, que é uma entidade muito dinâmica, é o CBC, o Comitê Brasileiro de Clubes, que pode auxiliar, e esse comitê acaba de fazer um acordo com a Liga Nacional de Basquete, num relacionamento mútuo aí que vai ajudar muito o desenvolvimento do basquete, mas é muito importante para o gestor esportivo estar ciente, estar por dentro e acompanhar todas as determinações, todas as deliberações, todos os chamamentos que o CBC trabalha, e é uma entidade que tem um fluxo bastante importante. As secretarias estaduais de esportes muitas vezes promovem competições, no caso de São Paulo principalmente, jogos abertos no interior, que são jogos de participação direta da equipe que eu trabalho. Então, a gente também tem que estar alinhado com essa secretaria e, claro, você está alinhado com a Secretaria Municipal de Esportes da cidade do clube que trabalha, porque também há muitas competições que tramitam nessa área. Então, esse é um panorama de todas as entidades, existem outras de relacionamentos menores, como federação escolar ou federação universitária, enfim. Mas é importante que o gestor tenha essa visão e esse domínio de que ele tem que estar acompanhando as principais deliberações, no caso aqui, principalmente da FIBA, da Confederação Brasileira de Basquete, e da Secretaria Especial do Esporte, porque através dessas demandas vai demandar todo o trabalho das outras entidades. Esse é um dos setores muito importantes para o bom desenvolvimento de um gestor esportivo. E vamos lembrar, e eu queria só ressaltar perante a imprensa, o relacionamento direto agora do gestor esportivo perante a imprensa. Hoje a gente tem tanto uma imprensa em nível nacional quanto em nível regional. E no caso do SESI Franca Basquete, é uma região muito forte em termos de imprensa regional, porque tem canal de televisão, tem rádio, tem imprensa escrita, tem sites, e você tem que ter uma demanda muito importante. E o trabalho com a imprensa é uma relação muito delicada e de grande impacto. Por que delicada? Porque a imprensa normalmente procura, de uma maneira, às vezes, muito voraz, informações que ultrapassam até aquilo que deveria efetivamente e poderia ser de interesse de divulgação. E tem grande impacto porque, se você não tiver um bom relacionamento com a imprensa, um relacionamento adequado, ele pode se tornar um calcanhar de Aquiles para o clube. Então, causar um impacto negativo, assim como pode causar um impacto positivo. Então, o gestor esportivo ele tem um papel fundamental nisso. Uma coisa importante com a imprensa, e é onde você ganha credibilidade, é você dar informações corretas e adequadas. Adequadas no sentido do que eu comentei antes, do que você julga e é importante poder ser divulgado. Mas informações corretas. É muito desagradável você fornecer uma informação que não está correta, porque depois, adiante, isso pode te custar bem caro. Por tudo isso, para você não perder a credibilidade, porque quando você dá informações corretas, a sua credibilidade perante a imprensa fica intacta, e isso é muito importante para o papel do gestor. E uma coisa que eu daria como dica é o seguinte: o repórter, o jornalista, a obrigação dele é ir atrás de notícia. Então, muitas vezes, se apela para um jargão tipo, me dá uma informação em off, ou seja, me conta uma coisa
que faz de conta que eu não vou divulgar. Não existe esse tipo de coisa. Quando você dá uma informação para um jornalista, de alguma maneira ele vai informar. Então, eu trabalho com a prerrogativa de que não existe informação em off. Eu falo aquilo que pode ser falado e nunca vou pedir também para um jornalista não publicar o que eu falei. Então, se eu falei, ele pode publicar. E eu que tenho que ter o cuidado, eu, no caso, o gestor esportivo, tenho que ter o cuidado para falar aquilo que pode ser divulgado. Eu acho que é um fator importante, por isso que eu quis relacionar. Não em todos os casos, mas quando você tem uma atuação ampla dentro do clube, o gestor esportivo ele participa do planejamento de toda a modalidade, que eu digo de todas as categorias. Então, você vai juntar tanto a categoria adulta, que é a que tem o maior holofote, a maior visibilidade, mas todas as categorias formativas. E o trabalho formativo ele é absolutamente fundamental para o surgimento do time adulto, inclusive com impacto financeiro. Porque na medida em que você forma bons jogadores, você também está impactando de uma maneira positiva o fator econômico de um time adulto. Então, uma coisa muito importante dentro desse quadro de atuação junto à categoria adulta e formativa é você fazer uma integração dos planejamentos. E eu fico muito feliz de que no clube que eu trabalho, hoje a gente tem uma integração e um entendimento entre as comissões, que é um outro fator, porque os profissionais têm que estar integrados, de tal forma que todos os técnicos da comissão do SESI Franca Basquete, eles participam do planejamento de todas as categorias. Então, o time adulto tem o seu planejamento, mas a participação dos técnicos da categoria de base e vice-versa. A comissão adulta participa do planejamento de todas as categorias formativas. E isso dá uma linha de conduta e dá um sentido de um trabalho em equipe muito grande, muito saudável e com reflexo muito importante na formação dos jogadores, que é como se eles estivessem numa mesma escola que vai desde lá da pré-escola até a universidade com uma mesma linha de conduta. Então, na formação de um jogador, isso é muito importante e, claramente, o trabalho do gestor esportivo é absolutamente fundamental. E, para finalizar a nossa explanação, eu queria só terminar com alguns pontos muito sensíveis para o trabalho do gestor esportivo, que estariam ligados a todas as áreas que a gente comentou até agora, mas que você não pode deixar escapar. Já comentamos no setor com a imprensa, mas vale para tudo, é a credibilidade. O gestor precisa ter credibilidade perante a diretoria, perante a comissão técnica, perante os jogadores, perante a imprensa, perante o público. E essa credibilidade, ela vem de você não dar um passo em falso em nenhum momento. Então, é muito rico a credibilidade, mas é uma coisa que o gestor tem que pensar que é muito demorado para construir, mas em 1 segundo você pode perder. Então, credibilidade é um dos pontos sensíveis. A serenidade eu também reputo ser muito importante, porque muitas vezes você vai ter que tomar decisões no meio de um cenário conflituoso, no meio de um cenário emotivo, porque a gente lida com uma modalidade esportiva que é uma modalidade muito sensível, muito rica nessa parte da emoção, e você precisa tomar cuidado para que uma atitude sua não seja tomada fora do chapéu da serenidade. E como diz o ditado, a serenidade é o teto da alma. Então, é muito importante, é um ponto muito sensível. A empatia, que é a qualidade de você se colocar no lugar do outro. Então, se você está falando com um jogador, tenta se colocar na posição do jogador e vai ver quais são os seus anseios. Mesma coisa, quando você está conversando com a comissão técnica, com o técnico, com o head coach, tente se colocar no lugar dele para ver o que ele está precisando, o que ele está querendo dizer. Quando você vai conversar com a diretoria, tenta se colocar no lugar da diretoria e assim por diante. Então, a empatia é uma coisa que te ajuda muito, porque na medida em que você conversa com o outro, tentando entender o problema dele, talvez você chegue numa solução melhor sem sair dos seus princípios. Outra coisa muito importante para o
o gestor é você ter critérios justos. Você vai lidar com vários tipos de situações e você precisa ter um critério em todas elas. Você não pode adotar um determinado critério numa situação e, numa outra situação similar, tomar um critério totalmente diferente. Então, isso é muito difícil e é muito importante. Você tem que manter uma igualdade na diversidade. O que seria isso? Vou dar um exemplo em relação a jogador, por exemplo. Você vai trabalhar com um jogador profissional de alto rendimento, de seleção brasileira com alta visibilidade, e você vai lidar com o garoto que está começando. E, embora sejam diversos, a informação muito diversa, você tem que tratá-los todos de uma maneira igual. Você não pode dar um benefício ou um critério, que é o outro item importante, um privilégio para um e não dá para o outro. É claro que a diversidade também inclui privilégios diferentes, benefícios diferentes, mas você tem que ter uma harmonia nessa sua área de atuação para não incorrer num erro de cometer um deslize grosseiro. E honra e honestidade. Eu acho que sem isso, efetivamente, a gente não pode fazer nenhum tipo de trabalho e muito menos um trabalho tão diversificado como esses que foram colocados anteriormente. Então, com esses pontos que eu tentei trazer, é lógico que não esgotam o assunto, mas, na verdade, procuro dar uma dimensão daquilo que é importante para um gestor esportivo e do quanto é importante o trabalho desse gestor esportivo junto aos clubes que ele possa desenvolver. Era esse o recado que eu queria dar, Dante. Muito obrigado pela oportunidade. Lula, muito bom. Excelente apresentação. Eu acho que com essa apresentação você pode abrir a mente de muitas pessoas que, porventura, queiram trilhar esse caminho, né? A gente ainda não pode considerar uma carreira, mas a gente pode considerar que é algo que está crescendo e que vai exigir realmente profissionais gabaritados para exercer essa função. Então, a gente fica feliz, né, Dante, porque hoje a gente vê que os clubes que estão prosperando no basquetebol são os que valorizaram esse tipo de conduta e deram a pessoas com experiência na modalidade a oportunidade de desenvolver o trabalho. E é bom para ambos, tanto para o clube que cresce, quanto para os profissionais que crescem e a própria modalidade também, que vai de uma maneira mais robusta para frente. É isso aí. Então, gente, aproveitem, né, esse momento, essa explanação do Lula, e a gente está sempre disposto a colaborar com novas ideias, com novos caminhos. Lula, brigadão mais uma vez. Deixo com você aí o encerramento e já agradecendo a tua participação e a atenção de todos que vão ter a oportunidade de assistir essa aula. Ô Dante, para mim foi um grande prazer, muito obrigado. Você sempre me convida e eu fico enaltecido por isso, porque você também vem dando uma grande contribuição aí para o desenvolvimento do basquete brasileiro e a gente sabe como é importante o basquete estar organizado também fora da quadra. Claro que dentro da quadra é essencial, mas o fora da quadra é muito importante e essa função pode ajudar bastante. Então, agradeço a você, aos amigos da TBB, ao Viva Basquetebol, que está sempre colaborando para o desenvolvimento da nossa modalidade. Foi um grande prazer e obrigado a todos que nos assistiram.